Gente, vamos falar um pouquinho de inclusão geracional e do quanto esse convívio, essa troca e essa complexidade das relações que são complementares podem trabalhar em favor do resultado no ambiente de trabalho, do aprendizado individual e coletivo. Vamos falar sobre inclusão geracional nesse painel e eu vou convidar para moderar esse painel sobre geração Rosa Alegria, futurista profissional há 20 anos e pioneira em estudos do futuro do Brasil, consultora de inovação, pesquisadora de tendências, palestrante internacional. Ela está entre as mulheres futuristas mais reconhecidas da América Latina. Rosa Alegria, que prazer ter você com a gente. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rosa. E para participar desse painel com a Rosa Alegria, temos o Mori Litvak, que é formado e pós-graduado em Engenharia de Software pela FIAP de São Paulo e empreendedor desde os 15 anos. Ele começou a estudar envelhecimento e longevidade em 2014 e iniciou em 2015 a Maturi Jobs, agora Maturi, primeira plataforma do Brasil que conecta profissionais acima de 50 anos a empresas que buscam experiência e comprometimento. Temos também o Teteus Bionic, que começou a ensinar programação de jogos com 7 anos e meio, palestras e estuda astronomia desde os 9 e quer ser astronauta. Ele tem 15 anos. Bem-vindo, Teteus! Convido também o Sérgio Serapião, que é empreendedor social, fundador e CEO da Labora, voltada para a inclusão de talentos invisíveis em trabalhos flexíveis. Ele é fundador da Lab 60+, movimento para redefinir a nossa longevidade e membro efetivo do Conselho do Sistema B. Eu quero também aqui, antes de passar a bola para vocês, deixar mais um recadinho. Está aberta a enquete sobre inclusão geracional, inclusão de profissionais com 50 anos ou mais. Participe dessa enquete da CTG, é importante que a gente tenha a sua participação. Um ótimo painel para vocês, bom proveito, até daqui a pouquinho. Vamos lá, boa tarde. Que bom estar aqui. Me sinto tão emocionada e instigada pelo tema pelo qual me convidaram. É um tema que eu acompanho já há algum tempo e que faz todo sentido para mim. E estar aqui com o Sérgio, e com o Morris e com o Teteus, que eu conheço, vocês três e admiro e sigo, são grandes mestres para mim nesse tema também. Primeiro, eu queria só trazer a questão, por que esse tema me atrai tanto, né? Não somente pelo aspecto da inclusão das gerações. É lógico que a sociedade ela tem cada vez mais ser inclusiva às gerações, né? A todas as idades, mas eu quero trazer aqui também um aspecto muito importante, que é a inclusão entre nós outros. Nós, entre todas as gerações, temos que nos incluir, né? Temos que começar a orquestrar diálogos. E o que me chamou a atenção nesse tema há algum tempo atrás? Vou falar de um aspecto pessoal. Primeiro que, quando eu comecei a ficar mais mature, eu comecei a ficar com interesse de falar com gente mais jovem, porque começou a ficar chato falar com gente da minha idade o tempo todo. Eu queria renovar, oxigenar as ideias, aprender coisa nova. E aí eu tentei, né, busquei me engajar em grupos, em hubs, em reuniões da galera jovem e tal. E existia um incômodo, sabe? Tanto que, quando eu tentava me incluir, os outros mais jovens não sabiam nem como me receber, não sabiam que palavras usar, e não havia um conforto, né? E eu tentando fazê-los se sentirem confortáveis comigo. Comecei a participar também de outras iniciativas intergeracionais. Uma delas eu tive com você, Sérgio, foi promovida pela Cláudia Soares, grande Cláudia Soares, que trabalha nesse tema. E eu começava a ver conflito lá dentro também, né?
os jovens falavam assim para os mais velhos: pô, mas, cara, isso já não existe mais, né? Sai disso, isso não funciona. O negócio agora é esse, né? E os mais jovens falavam, os mais velhos: meu amigo, meu queridinho, meu filho, né? Mas isso aí não vai dar certo, porque eu já vivi isso. Isso não vai dar. Então, sempre houve uma sobreposição de poder, né? Tentar ocupar o espaço do outro. E aí, eu pensei, quanto tempo perdido, porque, pela primeira vez na história do mundo, nós temos 6 gerações juntas. 6. Nós nunca tivemos 6 pessoas juntas, 6 gerações juntas. Na escola, na igreja, na rua, né? nas redes sociais. E o mundo precisa de orquestração de idades, o mundo precisa de união dessas idades, porque quanta inteligência junta existe nessa multiplicidade de idade, né? Aí vieram meus netos, passei a ser avó. Em 2015, minha primeira neta, depois meus 2 netos. E eu comecei a sentir de verdade, gente, como se aprende com os mais novos. Como se aprende. A minha neta, quando tinha 3 anos, eu estava na sala e tinha uma planta que estava meio que murchando já. E eu nem aí com a planta, esqueci de aguar, sei lá. Aí ela falou: vovó, para aí, 3 anos. Olha para essa planta, ela está triste, você não olha para ela. Então, são grandes inteligências que estão alinhavadas nessas gerações todas juntas. Houve um tempo, e aí eu vou falar e vou tratar de um tema que vocês são mestres, né, em que os mais velhos eram os símbolos da sabedoria. A eles se devotava todo o respeito e toda a atenção. Claro que não era tudo festa também, porque havia também, nesse mesmo tempo em que respeitavam os mais velhos, o desrespeito aos mais jovens. Né? As crianças não ocupavam espaço nem na mesa, sentavam separado. E, inclusive, as mulheres. Mas, hoje houve uma reversão de valores. E a que se deve essa exclusão dos mais velhos? À sociedade industrial, né? Ao chamado da produtividade, né? Ao chamado do que o que vale e o que não vale. A partir do momento em que as limitações naturais do envelhecimento passaram a ser empecilho para produzir em escala, os mais velhos passaram a ser excluídos do sistema produtivo. Inclusive, eu questiono um pouco esses adjetivos que se colocam nesses novos termos, a longevidade produtiva. Tudo bem, é importante sermos todos produtivos, somos felizes em sermos produtivos, mas em quem não pode ser produtivo? Por que a gente não fala de longevidade feliz, longevidade plena? E outra questão, se olha para a longevidade como se a gente fosse perdendo vida. É o contrário. Quanto mais longevos, estamos ganhando vida, estamos ganhando território e caminhos de experiência. Existe nessa sala, ou talvez nas nossas casas, ou na rua, aqui perto, um ser humano que vai viver 150 anos. Esse ser ou esses seres já existem pelo mundo. Então, olhem para frente um pouquinho, né? Imagine, hoje, no mercado de trabalho, nós temos 5 gerações juntas. Daqui a 10 anos, serão 6. E daqui a mais 10 anos, serão 7. E essa horizontalidade entre as gerações vai fazendo perder o sentido essa classificação que se dá, essa etiquetagem exacerbada de separar as gerações. E aí eu atribuo a uma das razões que exacerba essa guerra das gerações. Se usa muito essa palavra, né? A guerra das gerações. É o que se usa hoje. Ninguém fala
o grupo das gerações, a turma das gerações, né? O hub da geração. Não, a guerra das gerações. É a guerra das letrinhas, a sopinha do X, do Y, do Z. E do boomer. E eu, olhando para isso, caiu uma grande ficha. Eu não sou boomer, primeiro porque eu não sou americana. E o boomer é um fenômeno do pós-guerra que aconteceu em países que entraram na guerra diretamente e que viveram a guerra, né? E, segundo, essa classificação ela veio do marketing, ela veio de um sistema de consumo que quis exponencializar o lucro em cima das diferenças. Eu não estou dizendo que não é importante você categorizar, criar identidades diferentes, mas não apostar tanto na separação. Então, eu quero já encaminhar para os nossos convidados, né, mas eu queria trazer essa questão. É importante trazer, sim, a inclusão, né, dos excluídos, claro, e não só os mais velhos, como os mais jovens, que estão aqui, o meu querido Teteus. Mas não faz mais sentido, talvez não vá fazer mais sentido, daqui para frente, classificar gerações. Não vai fazer mais sentido etiquetar pessoas como se elas estivessem numa competição eterna de quem é melhor ou de quem tem mais poder. E as empresas que querem dizer, eu amplio a diversidade, porque eu incluo os mais velhos, incluo os mais jovens. Não adianta nada se você não orquestra diálogos entre elas, porque o jogo de poder vai acontecer sempre, os conflitos vão existir sempre. Então, nós estamos num tempo, e eu criei uma iniciativa há 4 anos atrás, chamada Pangera, Mundo Sem Idade, acreditando nesse novo mundo. Nesse novo mundo em que o tempo atravessa idades e aproxima ideias. Nós fizemos estudos, e eu nós nos reunimos em 4 gerações, 3 gerações. Eu, mais uma pessoa da minha idade, que é o Ronaldo Risseto, um jovem, que o Rafael, que enfim, acho que ele tinha 30 anos, ou 28 na época, e o Wellington, que tinha 35, 38. Então, esse grupo intergeracional fez coisas incríveis, e estudos que a Oriana White, uma pesquisadora, grande pesquisadora, nos revelou. E nos revelou o quê? Revelou que, mais importante que a idade cronológica e do que a idade biológica tem sido a idade subjetiva. Com que idade você se sente? E aqui eu pergunto para os nossos queridos, todos que estão aqui com a gente, nos ouvindo, se você não soubesse a idade que tem, que idade você teria? Se você não soubesse a idade que tem, que idade você teria? E essa é uma pergunta que não foi criada por mim, foi criada na Idade Antiga, pelo filósofo Confúcio, na época em que os mais velhos eram referência na sociedade, na sabedoria. Então, levando em conta que a tecnologia está aproximando todo mundo, numa mesma tecnologia, eu posso, com os meus 60 plus, estar com um jovem de 20, né? Ao mesmo tempo em que cada vez mais estaremos juntos vivendo os mesmos fenômenos históricos, 6, 7, 8 gerações daqui para frente, e num mundo trans, um mundo em que tudo se mistura, tudo se junta, o transitório, o transdisciplinar, né? O transgênero, né? O transetário. E aí está esse conceito que eu defini em vários estudos, chamado revolução transetária. Bom, aqui nós estamos com 3 grandes representantes do que há de mais vigoroso no movimento das gerações, no movimento do seu ativismo, que se pauta na importância desse diálogo intergeracional, que são o Sérgio, o Morris e o Teteus. E eu quero, então, depois de tudo o que eu falei, agora é hora de ouvi-los.
E eu queria te perguntar, vou começar com o Morris, que está aqui pertinho de mim. A tua história me tocou muito. Eu, quando vi você declarar, em alguns momentos, né, que o que te fez criar o Maturi, né? O que te moveu nessa sua história? E você disse que foi a história com a sua avó. E aí isso me chamou a atenção. Esse contato intergeracional é sempre transformador. E eu sei que esse contato foi o início de uma grande revolução que você criou, né, que tem já 6 anos, que tem uma grande história. Então, eu queria muito, estou muito curiosa para saber como foi, que contribuição foi essa que a sua avó te trouxe, né? E como tem sido esses 6 anos nessa história do Matures? Conta para a gente, Morris. Legal, Rosa. Prazer estar aqui com você, Sérgio, Teteus. Boa tarde para todo mundo. É uma honra estar aqui. Muito bom estar no CIE falando sobre gerações. E realmente, a minha avó foi minha grande inspiração, né? Ela foi uma pessoa que trabalhou sempre desde cedo e nunca parou de trabalhar, mesmo criando filhos, ajudando netos. Ela sempre se manteve trabalhando. Uma pessoa extremamente ativa. Ela trabalhou até os 82 anos. E ela estava super bem com 82 anos trabalhando, até quando os meus pais se separaram. Eu fiquei com meu pai, tinha 13 anos na época. Ela ia lá em casa todo domingo cozinhar para a gente, né? Enfim, muitas lembranças, né? Muitas coisas que eu aprendi com ela. E ela, se deixasse, ela não ia parar de trabalhar nunca, né? E isso realmente movia e mantinha ela uma pessoa saudável, feliz, né? Motivada. E aí, um dia, indo para o trabalho, aqui em São Paulo, onde ela pegava ônibus e metrô todo dia para chegar no trabalho, ela caiu na calçada, se machucou, né, o velho problema das calçadas. Não chegou a quebrar nada. Muito comum, né? Isso acontecer na cidade, né? Cair na calçada é a última. Esse é uma das questões, né, quando a gente pensa em longevidade, né, as cidades para os longevos. Mas ela nem chegou a quebrar nada, só que ela bateu o rosto, teve um impacto assim, né, visual, que ela fez com que ela resolvesse parar de trabalhar. Ela era secretária numa importadora, fazia traduções e tal. Só que foi uma parada meio que de uma hora para outra, né? Sem planejamento. Ela passou a ficar em casa, de repente, assim, assistindo TV o dia inteiro. E aí isso sim fez com que a saúde dela decaísse muito rápido. E ela faleceu em 2013 com 91 anos. Quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto, porque ela logo desenvolveu Alzheimer e tal, e decaiu muito, né? O fato dela ter parado realmente fez toda a diferença. E foi justamente no momento que eu tinha uma empresa com meu pai de tecnologia, numa outra área que tinha nada a ver com isso, nunca nem imaginava trabalhar com isso. E em 2012 a gente vendeu essa empresa. Em 2013 minha avó faleceu, só que em 2011 eu tinha feito o meu primeiro trabalho voluntário, que foi numa instituição de longa permanência, que foi o que me fez começar a me interessar pelo assunto, no Lar Santana, da Liga Solidária. E aí os pontos foram se ligando, né? Então essa história da minha avó mexeu bastante comigo, comecei a me interessar por isso e pesquisar, né? Estudar o assunto e descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de maneira ainda mais rápida. Pouco se falava sobre isso, né? Esse assunto começou a ganhar mais pauta na mídia depois, pouco tempo depois, quando começou a questão da reforma da Previdência. E aí eu me interessei, aí logo depois eu criei um projeto que chamava Conectando Gerações, que eu colocava jovens para conversar com idosos que moravam... Fantástico isso, hein? Você é um precursor, né? Nossa, incrível. Foi muito legal. Na época não tinha, só tinha o Skype, não tinha Zoom, não tinha nada disso. Eu ia lá, colocava o notebook, e aí eles conversavam. Foi uma coisa bem despretensiosa, que foi um projeto social, durou 6 meses, foi em 2014, só que foi a forma como eu entrei de cabeça nesse mundo, né? E abracei essa causa. Eu estava também estudando empreendedorismo social. E aí, em seguida, 2015, começou a crise do governo Dilma, as empresas demitindo muita gente, e eu, mais contato com esse público, percebi que a questão do trabalho, ou a falta dele, era um tema muito importante, porque, além da crise, a idade pesava muito para as pessoas se manterem ou conseguirem um novo trabalho.
E aí eu vi ali pessoas se sentindo inúteis, ficando deprimidas, né, e adoecendo. O que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que minha avó, de 50, 60 anos, nem aposentadas ainda. Aí eu fui pesquisar, eu descobri que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso. Eu falei, bom, aqui tem uma oportunidade de negócio, não sei como que eu vou resolver isso, mas tem uma dor, um problema muito forte, e de impacto social, porque tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais com a população envelhecendo. Então, começou lá em 2015 como Mature Jobs, agora é Mature porque o foco no início era mais emprego, mais vagas, né? Começou com uma plataforma de empregos e logo de início a gente percebeu que realmente o número de vagas, de empresas querendo contratar, empregar pessoas 50 a mais era muito pequeno, né? Continua sendo um grande desafio. Hoje, infelizmente, as empresas já estão olhando mais para isso, né? Já estão se interessando mais pela diversidade etária, mas eu percebi que se eu ficasse prometendo emprego para todo mundo, ia frustrar a maior parte das pessoas. Então, a gente começou a falar sobre empreendedorismo, tecnologia, networking, criamos toda uma comunidade para que as pessoas se conectassem. E assim, né, hoje é Mature porque Mature Jobs é uma das nossas plataformas. A gente tem a Mature Academy, que é a plataforma de conteúdo. Principalmente no ano passado, né, em função da pandemia, a gente priorizou essa parte de capacitação online. E Mature Services, que é uma plataforma nossa de freelancers 50 a mais, que eu acredito que vai ser realmente o caminho aí no futuro para a maior parte dessas pessoas. Mas o nosso foco hoje é com as empresas, porque, felizmente, nos últimos 2 anos, principalmente, as empresas têm nos procurado interessadas nesse diálogo intergeracional, na inclusão de 50 a mais, na diversidade etária. Então, a gente faz projetos, a gente faz processo de seleção, treinamento, consultoria, com empresas de diversos portes e segmentos, ao mesmo tempo que a gente capacita as pessoas, seja para conseguir um emprego, ou seja para se virar por conta própria, né? Porque boa parte das pessoas ou querem, né, ou vão ter que ir por esse caminho. Então, é uma jornada assim muito desafiadora, mas, por outro lado, a gente vê que o caminho está se abrindo. Aos poucos, a sociedade como um todo está entendendo a importância do tema, as pessoas percebendo que vão viver mais, né? Eu sempre brinco que a minha avó não se preparou para essa mudança que ela teve, né? Porque ninguém avisou ela que ela ia viver tanto. Quando ela nasceu aqui no Brasil, nos anos 20, a expectativa de vida era menos de 40 anos. E ela viveu até os 91. Na década no comecinho do século passado, isso tem matéria um jornal que eu tenho na coleção, uma notícia, uma velhinha foi atropelada pelo ônibus. Ela tinha 41 anos. Sei, eu vi isso. Realmente então, você é outro mundo, né? Então, a grande diferença é que hoje a gente sabe que vai viver muito. Então, a gente precisa se preparar para isso como cidadão, como organização, né? Políticas públicas, nem se fala. Então, é isso. Hoje a gente tem esse foco, né, de ajudar as empresas a terem ambientes mais intergeracionais. E você tem esse Mature Festival, que é uma coisa incrível, né? Que riqueza de conteúdo. Que gente incrível que você chama lá. Sim, maravilhoso. Mature Fest, que começou a partir da nossa comunidade. As pessoas querendo se encontrar, a gente começou a fazer encontros de network. Muito legal. E virou isso que riquíssimo, é super bacana. Agora, deixa eu falar com o Sérgio. Sérgio, então, o que te trouxe para esse tema? Você é um precursor, que eu te encontrei, acho que em 2011, um encontro em que você estava coordenando já esses festivais 60 Plus. Não lembro se era o nome era esse. Era o Lab 60 mais. O Lab 60 mais. Lab 60 mais. E você falando do valor da longevidade, criticando o mercado, criticando a sociedade, né, que não incluía nem nas pesquisas de mercado os que tinham mais de 50. Então, eu fiquei assim incrivelmente tocada por isso. E aí você também começou a falar das empresas B, né? Você fez uma apresentação. E primeiro, eu queria saber, então, também, curiosíssima para saber, o que te levou para abraçar esse tema com tanto vigor, né? Vocês dois são as grandes vozes brasileiras nesse tema, né? Então, ajudando a sociedade a olhar para esse segmento, a olhar para valorizar as ideias e também a intergeração, esse diálogo, né? Então, o que te levou para isso? E eu queria que também você falasse como os aspectos da longevidade podem contribuir, porque eu lembro das empresas, né, para as empresas, porque teve uma época que a empresa, depois de 40, né, não dá mais, depois de 40 anos, não dá mais. Eu sou dessa época, ok?
Eu saí da empresa porque eu quis sair, queria ser empreendedora, mas já com 40 anos, na época, eu já estava beirando a excluída, né? Então, o que está fazendo com que as empresas comecem, né, a olhar diferente para essas pessoas? E quero ouvir um pouquinho. Obrigado. Só fazendo um adendo, essa época continua um pouco ainda até hoje, tá? Tenho sentido, pelo menos, na cultura, muita discussão. Então, acho que vocês já estão fazendo bastante mudança, né? Sim, claro. Olha, eu costumo dizer que não foi uma coisa consciente a minha vinda para o tema, tá? Foi mais o tema que me escolheu do que eu que escolhi o tema, né? Quando eu me vi, eu estava completamente envolto com um tema que era muito pouco falado, né? Então, eu comecei meus primeiros projetos em 2004 a fazer projetos que tinha acabado de lançar o Estatuto do Idoso, estava começando gerontologia no Brasil, né? E eu era um OVNI ali, né? Porque não era médico, eu não era gerontólogo, nem gerontólogos eram muito aceitos ainda, né? Era nem só os psicólogo, geriatras, e nem né? psicólogo. Exatamente. E psicólogo, então, não estava longe da sala, né? E eu tinha uma consultoria de desenvolvimento sustentável, trabalhava com vários temas, né? Educação, desenvolvimento local, e de repente começou esse tema, que era um tema absolutamente pouco expressivo no Brasil, e com o passar dos anos, eu fazendo vários projetos para grandes empresas, eu percebi que um assunto que me toca muito, sempre me tocou desde criança, que é desigualdade, né? Tinha tudo a ver com longevidade, né? Então, hoje ainda a gente não consegue, né, entender o que tem a ver essa diversidade geracional, se não é um grupo vulnerável, né? Se tem tantos outros grupos vulneráveis. E, naquele momento, começou a cair a ficha para mim, lá em 2013, que essa extensão do tempo de vida e uma não reflexão do curso de vida que a gente está tendo, né, nos levaria a uma das maiores desigualdades, né? Então, algo que é muito bacana, que é a gente viver mais, né, na prática, vai nos levar... E agora a Covid está deixando isso muito expresso, né? O maior grupo que perdeu o emprego foram os 50 mais, né? Porque justamente a sociedade não está ainda mudando o chip de que tem muito ativo, tem muita potência, né? E, ao mesmo tempo, envelhecer muito mais rápido. E no que envelheceu e não mudou a cultura, aí a gente tem um problema. E aí isso vai decorrer um desafio de desigualdade muito forte. Então, a idade é uma questão que vulnerabiliza a pessoa nessa cultura jovem-cêntrica que você começou falando, né? Desde a industrialização, a gente foi dessa cultura que você contou, que valorizava muito os sêniores, por uma cultura que é jovem-centrista, né? Ou seja, qualquer momento que você vai se afastando do eixo de ser jovem, você começa a ser visto como alguém que tem menos alguma coisa. Tem menos beleza, tem menos força, tem menos capacidade produtiva. E menos vida também. Menos vida, menos tudo. E ao contrário, né? A gente tem mais vida, depende do que você considera vida. Exato. Né? Esse é um chip cultural, né? Muito ainda amarrado a uma vida muito curta que a gente tinha e a um processo de industrialização que era muito físico, o vigor físico é que fazia a gente produzir. Hoje que a gente produz intelectualmente muito, mesmo profissões que são muito físicas, sei lá, um estivador, né? Ou até na construção civil, está sendo transformado do físico para a máquina, está substituindo o físico, né? Então, a gente perdeu essa referência, não tem mais sentido você achar que você está perdendo coisas. Pelo contrário, naquele momento eu já começava, eu acabei aprofundando muito estudos em saúde holística e em negócios de impacto, e comecei a perceber que justamente tudo que a gente ganhava com a vida, né? Então, quantas inteligências que a gente ganha, inteligências relacionais, inteligências intuitivas, e tudo isso
estava fora do tal do job description ali, do tal das posições de trabalho, que foram também, né, calcadas numa cultura jovem-cêntrica que valoriza muito a juventude. E daí a gente está aqui até num evento que tem muito mais jovem assistindo do que mais gente mais velha. Fala assim, poxa, então o mundo é para mim. Mas, na verdade, só por enquanto, tá? Porque daqui a pouco já muda. Então, isso é bom falar de diversidade geracional para todo mundo, né? E é bom que cada pessoa com 15, 20, 25 entenda como que essa tal longevidade, essas 7 gerações trabalhando junto, se transforma a nossa vida. Então, se antes a gente estudava, trabalhava e se preparava, né, para a morte, né, como o Morris contou aqui da avó dele, né, que, num dado momento, ela, né, se afastou, aquilo ali dá um declínio. Né? Tá aí pesquisas todas apontando isso. Agora, com essa extensão de vida, essa vida trifásica, ela se mistura inteira. Está tudo misturado. Você pode trabalhar por muito mais tempo, você pode estudar por muito mais tempo, você pode cuidar da família. Então, você vai ter vários pequenos ciclos. Né? Sérgio, essa sociedade que criou esse olhar da produtividade, né? Depois que você não produz, não é nada, é a mesma que criou as letras das gerações, para separar as gerações. Veja, olha só, linkando todos os pontos. Então, nós somos seres de consumo, né? Somos potenciais consumidores, que, quanto mais separados, somos mais valiosos para as empresas. Né? Mas, quanto mais forte essa classificação, mais separação existe e mais guerra das gerações, que se fala tanto, existe. E eu acho que nós temos que quebrar esse padrão. Então, quebrar. Eu acho que esse ponto é muito importante da produtividade, que é, respondendo até a tua pergunta original, né, por que as empresas estão começando a despertar? O trabalho que a gente tem feito, então, assim, só colocar um pouquinho essa trajetória, né? Então, em 2004 a 2014, acabei fazendo muitos projetos. Daí, em 2014, acabei criando um grande movimento que, enfim, criou muito desse ecossistema que existe hoje, Lab 60+. E daí, há 3 anos atrás, eu percebi que, justamente, não adiantava a gente falar de plataforma de emprego, não adiantava a gente bater contra essa cultura. Né? A gente precisava ir para uma discussão mais profunda, né? Que é como que o futuro do trabalho efetivamente vai dar conta de todas as gerações. Né? Porque a gente escuta muito do fim do emprego, né? Mas, na verdade, tem uma grande transformação do emprego, uma grande transformação do trabalho. Né? Não é mais um vínculo com um grande CNPJ, mas trabalhos diversos, trabalhos múltiplos, em ciclos muito curtos. Então, no minuto que a gente começa a entender o que cada fase da vida pode nos trazer de muito valor, né, a gente começa a conectar a produtividade, né, para jogar o jogo da cultura, né, que existe hoje, para o jovem ter um papel ótimo aqui, o mais velho ter um papel ótimo ali. E daí a gente começou a criar esses novos postos de trabalho. Né? E daí a gente começa a trazer as empresas junto, porque daí fala, opa, eu vou ganhar produtividade se eu colocar seniors. E criatividade também, você não acha? E criatividade. Porque coloca 5, 4 gerações juntas criando coisas, criando produtos, criando ideias. É muito mais rico, né? Então, e daí tem esse ponto que você está trazendo bastante, que eu gosto muito, que é assim, não é intuitivo que esse ambiente de trabalho seja fácil de ser criado intergeracionalmente. É mais fácil, como você contou, ou a experiência que o Morris contou, em casa, que a gente criou um ambiente, gostemos ou não, das nossas famílias, né? Mas criamos um ambiente de relação, respeito e troca, e papéis claros, que tem vovô, vovó, papai, mamãe, irmãos, né, filhos. Na empresa, esses papéis não estão claros, porque o papel tradicional é que o mais velho manda no topo da pirâmide e o mais jovem está lá na coisa. Só que, com a tecnologia atual, isso não é mais verdade. Isso se misturou completamente. Então, essa mistura é que traz uma guerra. Então, está faltando a gente criar bons ambientes de troca profunda, né? Igual a gente criou em casa.
No minuto que a gente criar isso, acaba a guerra. E com a pandemia agora, favoreceu tanto, né? Os avós junto com os netos, todos em casa Maravilhoso. trocando. Isso é Essa maravilhoso. troca aqui, eu estou louco É para uma escutar o maravilha. Teteus, assim. Tocar, cantar Essa é história. a troca legal, né? Eu só não tenho esse avatarzinho. Eu queria ter... mas- Eu pedi para a produção aqui botar um avatar aqui em mim quando editar o negócio, porque Eu vou adorei. passar agora também, olha só, a gente fala de exclusão dos mais velhos, mas também tem exclusão dos mais novos. Mesmo embora a gente viva uma sociedade jovem-cêntrica, mas no sentido produtivo, mas não no sentido político. A gente fala muito de jovem. Ah, como os jovens são incríveis, né? Ah, como os jovens são o futuro. A gente não fala com os jovens. Isso é diferente. E eu aprendi também, em meu trabalho diário, eu trabalho agora com educação, e educação para jovens, através do ensino futuro para jovens, futurismo para jovens. E o Teteus é o nosso grande mestre nesse grupo de... Nós temos uma rede grande, e o Teteus sempre me ensina. É impressionante o que esse menino de 15 anos é capaz de conquistar na sua fala. Eu convidei o Teteus para um evento com jovens do mundo inteiro. Quando foi? Acho que o ano passado, né, Teteus? Uau, ele arrasou. Então, a gente tem que dar voz para eles e dar espaço, porque eles têm muito para ensinar. E outra coisa, descolonizar esse pensamento. A gente fala, nós vamos ensiná-los. Não, eles ensinam também. E é isso. Eu fiz um evento esse ano, agora em março, o Dia Mundial do Futuro. Rede, vários países. E o Brasil, eu coordenei esse Dia Mundial do Futuro com gente do Brasil. O foco foi jovens. As vozes dos jovens sobre o futuro. A gente nunca ouve. Quais são as suas visões sobre o futuro? Porque é nele que eles vão viver mais do que a gente. Eles têm mais futuro que nós, enfim. Então, Teteus, incluindo a sua voz, que é tão importante, né, para a sociedade, não só para os jovens, mas para todas as gerações. Eu queria te ouvir um pouco, né, sobre o que você sente que poderá ser feito na sociedade, principalmente na educação, no sistema da educação, para que essa sociedade que está começando, essa nova sociedade, comece a pensar diferente, que comece a olhar para as gerações de uma forma diferente, que comece a incluir a diversidade das gerações, para que a gente possa fazer frente aos desafios desse mundo, né, que estão tão vários. E agora, esse pós-Covid, nós vamos ter 10 anos aí de prova para saber, né, porque não tem mais plano B. Antigamente tinha. 10 anos atrás, tinha até o autor Lester Brown, que escreveu vários livros, plano B, plano B2, plano B3, plano... Não tem, só tem um plano agora. E esse plano tem que dar certo, que eu não sei se tem, a gente nem tem plano. Teteus, qual é o seu plano? Conta para a gente qual seria esse seu plano para que esse mundo realmente aproveite esses 10 anos de transição e que a gente dê a virada. O Teteus, para quem não conhece, ele é um grande professor de robótica, de informática, atende jovens vulneráveis socialmente, ele tem seus canais na internet, ele é uma referência, né, de sabedoria. Quero te ouvir agora, a voz é sua. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado a todos os participantes também. E sobre essa questão, eu acho que é quase que o mesmo problema, só que aplicado para com as duas gerações, os dois extremos, ou extremos, assim como a gente vê. Então, a questão que vocês estão falando bastante, principalmente na questão da educação, eu vejo, por exemplo, a educação que hoje em dia é aplicada é uma educação que foi criada na Revolução Industrial. Não lembro especificamente qual delas, se não me engano, por volta da segunda, se não na metade da primeira, onde o que eles precisavam naquela época. Tinha bastante pensadores, só que o que estava realmente precisando eram as pessoas que fossem para as fábricas e produzissem essas ideias, que fizessem essas ideias acessíveis. E a educação não mudou muito, e
de certa forma, nem a área de trabalho, apesar que as necessidades mudaram. Então, na questão de educação, que foi o que eu estudo e o que é a questão de que eu aplico, é que a educação atual não mudou e cada vez mais a área de trabalho precisa de cada vez mais coisas que a educação não entrega. Então, um dos pontos especiais é na questão de soft skills. Uma forma bonita de falar o perfil da pessoa, basicamente. Uma escola não te dá incentivo de ser autodidata, de aprender coisas em casa, de ser um líder, de ter interesse, determinação, trabalhar duro para algo. Ela não incentiva isso. Ela incentiva você ficar quieto, não fizer perguntas, em geral, perguntas. Apesar que algumas pessoas tentam incentivar, em geral, perguntas não são bacanas. Na verdade, tem quase um estigma maior disso, onde pessoas acham que você é burro por ter feito uma pergunta. Quando, em geral, isso é meio que o contrário. Se você fez a pergunta, quer dizer que você está prestando atenção, formou um raciocínio ao redor do que você está aprendendo e, claro, talvez até mesmo com experiências prévias, tem uma pergunta que envolve o que você está vendo. E isso se aplica muito na questão do área de trabalho. Acho que principalmente o Morris entrou muito sobre. Um pouco de história. Né? Eu tenho meus avós e minha avó, por muito tempo, ela foi uma professora de futebol. Ela sempre ensinou futebol, não sei muito sobre futebol, mas ela, por muito tempo, em Mauá, de cidade que nós morávamos na época, ou no caso, eles moravam na época, ela ensinou como crianças mesmo, na minha idade, mais jovens até, a jogar futebol e ficar bom no futebol. Era ótimo. E depois, quando ela mudou para a chácara, hoje em dia ela é uma pastora. E eu percebi um ponto bem interessante, isso se aplica, que a questão da educação é o propósito. Um dos maiores questões da educação e da questão de ser humano em si é um propósito. Nós temos que ter um propósito para viver bem. E eu acho que isso aplica para desde pessoas jovens que ainda não têm a mínima ideia do que querem fazer na vida e desde as pessoas que já têm a ideia do que querem fazer na vida. E isso se aplica bastante, que eu vejo, na questão da educação. A educação não ajuda, em geral, em maiores das situações, meio que atrapalha a ideia de você seguir e encontrar um propósito próprio. Em geral, o que as escolas fazem? Elas te dão um monte de conteúdo que não estão bem correlacionados um com o outro, que inclusive a gente vê várias formas de educação novas que querem tentar mudar um pouco isso, como o PBL, onde o PBL tenta juntar os assuntos diferentes. Mas a escola tradicional não é assim. É tudo separado. Não tem por que eu vou ficar bom em matemática se não é isso que eu quero fazer. Uns exemplos que o pessoal está falando. O que tem a ver o meu português com o inglês? É como se fossem mundos diferentes. E, consequentemente, fica um mundo diferente da sua ser aluno e do ser você fora da escola. Teteus, e como você vê essa sociedade agora que está todo mundo vivendo junto, né? Mais os avós com os netos, mais gente nas escolas, no trabalho. Qual que é a tua percepção sobre essa coisa misturada de geração e como você sente que pode ser orquestrada uma ação mais construtiva de várias gerações juntas? Acho que foi, bom, no caso, ao que eu duvido, eu não tive a experiência, no caso, eu fiquei em casa só com meus pais, mas... Se tiver tempo e quiser fazer. Tá. Mas o que acontece é quase um choque, na verdade, onde nós, em geral, temos duas vidas separadas, que inclusive é muito incentivado com a educação. A vida de você em casa, você é uma pessoa diferente de você na escola, do cenário de trabalho. E quando você junta, que foi no caso do coronavírus, que forçou essa junção, teve muito conflito, porque você acaba tendo uma questão, quem sou eu?
o cérebro automaticamente tenta juntar essas duas personalidades separadas e vem muitos conflitos. E quando você está com sua família, junto com tudo isso, além de você juntar basicamente as duas personalidades separadas com a questão de família, eu acho que teve muita mudança e creio que até foi melhor, porque muitas pessoas entenderam que não deveria ser assim. Não tem que ter uma personalidade separada para uma situação separada. Você tem que ser você mesmo, independente do ambiente. E eu acho que ajuda bastante a questão da família, que dá suporte em geral para poder ajudar. Tem que ser você mesmo, é isso aí. Olha que lição para tanto que hoje não se faz, né, na sociedade. A gente tem que representar papéis. A gente não tem que ser mesmo aquilo que a gente realmente é. Isso cria uma esquizofrenia. Eu diria que uma esquizofrenia social, uma esquizofrenia até dentro do mercado de trabalho. Como seria melhor se cada um pudesse ser você mesmo? Que lição, viu, Teteus? Que lição. A gente está caminhando para o fim, né? Eu adoraria ficar mais um monte de tempo aqui. Eu não ia cansar nunca. Tá, tomando aguinha e até o fim da tarde. Mas temos que vamos ter que terminar. Eu queria, em uma frase curta, cada um de vocês desse uma mensagem para que todos os milhares de pessoas que estão nos ouvindo, como a inclusão geracional, aquela que é da sociedade e aquela que está entre nós todos, gerações. Aqui nós somos em 3 gerações, né? Nesse painel aqui. Eu acredito que 3. Qual é o caminho que deve ser seguido para que, nesses próximos 10 anos, a gente chegue lá em 2030, olhe para trás e diga, uau, deu certo, foi por aí. Foi muito bom ter feito isso. O que seria isso, né? Relacionado às gerações? Teteus, vou começar com você, que você está aquecido. Rapidinho, tá? 1 minutinho só, uma frase, um pensamento rápido. O que a gente poderia fazer com as gerações? Eu diria que focar principalmente na educação, ou, melhor ainda, encontrar o ponto do seu sonho, do seu interesse, sonho, sentido de viver. Eu acho que isso aplica para todas as gerações. Eu acho que é isso que vem faltando muito tempo em educação, em vida mesmo. Então, o incentivo de não apenas encontrar, mas lutar para os seus interesses, para os seus sonhos na sua vida, tá, independente da sua idade. Que poder seria todo mundo sonhar junto, hein? Dos 880. Então, e Morris, qual seria esse caminho? Acho que primeiro a gente quebrar os estereótipos que essa coisa de gerações cria, né, de colocar em caixinhas, cada geração é de um jeito, porque não é assim. Estudos recentes têm mostrado que faz cada vez menos sentido a gente falar de gerações. Cada pessoa é de um jeito e, no fundo, todo mundo busca a mesma coisa, né? E isso a gente faz, acho que, com respeito, humildade e empatia, para entender que todo mundo precisa ser incluído, independentemente da idade. E eu acho que, principalmente para os mais jovens, a melhor forma de começar é entender que vai chegar lá, né? Com sorte, todos nós vamos envelhecer. Então, todos nós somos responsáveis por debater e combater o preconceito etário, senão a gente vai sofrer ele lá na frente. Maravilhoso, maravilhoso. Anotando, todo mundo anotando, só de ouvir. Já essas 2 recomendações, o mundo já está começando a ficar melhor. Sérgio, qual caminho é esse? Eu adoro as 2. Eu complementaria que a gente viver plenamente cada idade, né? Cada momento que estamos, né? Então, quando a gente tem essa tal sociedade jovem-cêntrica, que eu tenho 60 e eu tenho que ficar fingindo que eu tenho 40 para me manter no ambiente de trabalho, ou eu continuar elogiando o outro e falar assim, Rosa, você está tão bonita, parece que você tem 35, e você achar que isso é um elogio, né? Porque como se a beleza dos 35 fosse melhor do que a beleza dos 60 ou dos 90, né? Então, eu acho que essa plenitude e que vem de, claro, você está bem dentro de si, né? E você está buscando esse relacionamento, que é o que a gente está falando aqui, né? Então,
Só amarrar mais uma, eu acho que esse ambiente, cada um tem que trazer, né, esse ambiente intergeracional. Então, aquela pessoa que talvez seja distante de você e que você acha ranzinza, muito velha, ou esse guri aí, não quero falar, qual é a beleza, talvez, que tenha naquela pessoa e que eu possa criar um ambiente comum de convívio ou algo que a gente tem em particular que é legal. Acho que se a gente se esforçar cada um nesse lugar, a gente vai naturalmente criar um ambiente intergeracional pleno. Fantástico. Sonhar, ser você mesmo, integrar e viver plenamente cada idade. É lindo. Então, quero agora agradecer vocês três, incrivelmente feliz por ter ouvido, né, estado com vocês, ter esse privilégio de mediar esse painel. E convido a todo mundo a pensar que esse é um novo mundo. Seja bem-vindo a esse novo mundo sem idade, em que o tempo atravessa as idades e aproxima ideias. Gente, muito obrigada. Valeu. Obrigado. Rosa, Morris, Teteu, Sérgio, muito obrigada por esse painel, por essa conversa tão profunda, por essas reflexões que nos fazem acreditar nesse novo mundo que vai ser muito melhor para todos nós. Vocês vão receber, assim como todos os demais palestrantes e painelistas, um presente do CIEE, e é um presente que foi produzido pela Amigos do Bem, uma empresa que tem o objetivo de promover a transformação de milhares de vidas por meio de projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde. Eles estão rompendo um ciclo secular de miséria no sertão e, com oportunidades, mais de 10 mil crianças e jovens já enxergam um futuro diferente. O futuro é agora. O mundo melhor para todos nós tem que ser construído imediatamente, porque nós temos pressa. E como vocês bem disseram, né, Rosa? Não temos um plano B. Ou dá certo, e tem que ser agora. E é por isso que a gente está vivendo nesses 2 dias essa imersão nesse Festival da Diversidade do CIEE.